Olá, torcida, na rede comigo, Carlos Mignon. Ó, quem está aqui do meu lado. Não precisa de muita apresentação. O locutor, explosão, a voz de trovão, homem das 5 Copas do Mundo, Edmar Anuzek. Prazer, Edmar, te Prazer receber, todo uma meu. honra e obrigado por receber em sua casa. Opa, a alegria toda minha. Aliás, a primeira satisfação de conhecer o Mião. Vim para Curitiba em 94, vim conhecer o Mião no ano passado. É verdade. Impressionante, Eu impressionante. fiquei afastado. Isso para mostrar que Curitiba não é tão pequena, porque eu sempre falo o seguinte, Curitiba, eu vinha para Curitiba com 4 anos de idade, porque meus avós moravam aqui. Em 1950, com 4 anos, eu tomei a primeira Coca-Cola no passeio público. Opa. Primeira Coca-Cola, me lembro como Bons fosse tempos, hoje. Era passeio, Curitiba pedalinho. A Curitiba era do mesmo Eu peguei tamanho, isso, né? A cidade era do mesmo tamanho, né? Só que o que aumentou de hoje em dia é impressionante, o que tem de prédio e coisa, né? Aliás, aqui ninguém conhece mais ninguém, né? Não, a cidade cresceu e também a própria sociedade hoje, né? Tem um rol de amigos, aquela coisa toda. Verdade. Gilmar, te convidei para esse... É um bate-papo, não é uma entrevista, nós somos colegas de profissão, um bate-papo para discutir sobre o futebol brasileiro. O futebol brasileiro. E você é um homem de experiência, larga experiência internacional, nacional, trabalhou em grandes veículos de São Paulo, Rio, enfim, você tem um histórico e a gente quer explorar você exatamente nisso, para você dar o teu testemunho, o teu depoimento do que você viu durante todo esse período e o que aconteceu agora no século XXI, porque muita gente esquece que nós estamos em 2025, Edmar. Já foi 1/4 do século. Não começou ontem o século, já estamos em 1/4. 1/4 do Mas século. vamos explorar o Edmar daqui a pouquinho. Vamos e voltamos com o Itamar. Já já o papo rola. Bom, retornamos e agora eu quero saber do professor Edmar. E essa história de SAF? O Capitão Hidalgo fica louco quando fala em SAF. Eu vou falar uma coisa para você. Eu continuo com dúvida. Tem 2 assuntos que eu acho interessantes do futebol que devem ser analisados diariamente: SAF e VAR. SAF e VAR. A SAF, o objetivo da SAF qual é? Você sabe exatamente o objetivo da SAF? O objetivo da SAF é essas pessoas que são os homens responsáveis pela empresa responsável da SAF, eles têm, qual é o objetivo? Lucro. Apenas lucro. Né? Só lucro. Eles não estão muito preocupados com o que a bola está rolando ali no gramado, quem é que está jogando. Duvido. Você vê que já tivemos aí vários clubes, aí o Cruzeiro de Belo Horizonte já mudou, outros já estão deixando de aderir. Agora, lá na Europa é uma coisa, né? Tem donos de clubes lá, Chelsea, Manchester City, o Botafogo do Rio, o Textor e vice-versa. Tem alguns clubes bem... Mas a maioria é tudo na base do toma lá da cá, sem ter uma definição exata dos objetivos que tem. E depois outra coisa, você não pode dar a SAF 90% de liberdade. No caso do Corinthians tem 10%, o Curitiba tem 10%, a SAF tem 90%. Não apita nada. Eu acho que a SAF correta seria 51% do clube, 49% da SAF. Que o Petralha queria fazer no Atlético. Claro, e está certo ele. Ele está certo. Corretíssimo. Eu acho que está totalmente equivocado isso aí. Eu não acredito na SAF, sincera e honestamente. Porque, na verdade, quando a gente começou a falar em SAF, a gente pensava em investidores. Seriam pessoas que viriam aqui com a vontade, com o desejo de investir para ter lucro, evidentemente, mas conquistas em campo. Exatamente. Eu cito o Textor. Apesar de discordar de uma série de coisas dele, mas ele faz questão de ser campeão, tanto que foi. E em 2023 ele falou, o ano que vem eu vou ganhar o brasileiro. E trouxe os jogadores que trouxe, Luiz Henrique, Almada, etc. E tal. Só que a maioria das SAFs não funcionam dessa forma, né, Edmar? Não. Agora a portuguesa também virou SAF.
E os empresários que compraram, pagaram 1 bilhão, deixaram bem claro, eles não estavam preocupados com a Portuguesa, e sim com o Canindé, que está em uma região nobre de São Paulo. Exatamente, claro. Então, aí mora o problema. Você veja, por exemplo, o caso de São Paulo. São Paulo não é SAF, São Paulo tem um patrocínio forte, né? Para dar o nome ao estádio, como o Atlético tem aqui, né? Exato. Mas não aderiu à SAF. O Corinthians também não aderiu à SAF. O Palmeiras também não aderiu à SAF. Você acha que esses clubes, com o tempo, não vão ceder? Pelo que gastam, talvez tenham a necessidade, pelo que gastam. Porque os investimentos, na minha opinião, eu continuo com esse ponto de vista, não é de hoje, se gasta mais do que se arrecada. Exato. E agora tem mais um agravante. A FIFA acabou aquela história de ficar devendo e tudo bem. Tem o tal do transfer ban aí, e o clube não pode contratar, não pode vender, não pode registrar, quer dizer, pode contratar, mas não pode registrar. Isso aí eu acho que vai disciplinar um pouco. Né? Isso, aliás, é uma medida certa, correta. Exato. Para colocar os pingos nos is, colocar as coisas nos seus devidos lugares. O futebol precisa ser profissional fora e dentro de campo. Não é. Infelizmente não é. E esse negócio de SAF aí, confesso a vocês que alguém pode entender como válido. Eu não concordo. Vamos entrar num outro tema que é bastante discutido no futebol brasileiro. Os tais técnicos. Você é a favor de vir gente de fora? Realmente os técnicos brasileiros estão ultrapassados? Eu analisei que com o tempo virou uma pula de cadeira, roda viva, e o pessoal se acomodou um pouquinho. Né? Hoje eu estou no Flamengo, amanhã eu vou para o São Paulo e assim vai. Qual é o teu panorama nisso aí? Na verdade é o seguinte, os técnicos... nós somos campeões do mundo com técnicos aonde? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Nunca foram técnicos do exterior. A grande verdade, você vê que antes se exportava técnicos. Quantos técnicos brasileiros já atuaram no exterior? Muitos. Até o Vanderlei Luxemburgo chegou a ser técnico do Real Madrid. E no passado tinha muito mais técnicos fora. Técnicos renomados como Otto Glória. Exatamente. Fizeram história. Então, eu me lembro, nos anos 50, o Flamengo tinha o Fleitas Solis, que era um técnico paraguaio. O São Paulo chegou a ter técnico do exterior também. Mas o Palmeiras teve o Filpo Nunes. Exato. Mas tinha times de qualidade. Você veja, por exemplo, a academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Era um timaço. São Paulo, dos anos 80. Quem era o técnico? Minelli, Tele Santana, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Márcio Araújo ou Falcão e Pita, Miller, Silas, Careca e Sidney. Eram todos jogadores do Brasil e os técnicos eram brasileiros e tinha qualidade. São Paulo foi campeão do mundo quantas vezes? Agora, além da invasão de técnicos, muitos jogadores do exterior, né? Esse é o grande. Para mim é o grande problema. Não é porque são jogadores. Contra jogadores do exterior. Não sou contra jogadores do exterior. Também sou contra a qualidade dos jogadores que vêm aí. Você vê o Diório aí, que veio para o Atlético, já foi embora. Já foi para o Chile. E assim outro jogador, Mastriani. E vários outros jogadores. Eu, por exemplo, não teria, se eu fosse o Atlético, não teria negociado o Coelho. Acho que é um bom jogador. Não teria. Mas aí entrou o interesse financeiro. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma opinião formal, mas quero escutar você. Nós chegamos no futebol carioca. Certo. Tá? Quem é o principal meia-cancha do Flamengo? Arrascaeta, Uruguai. Você vai lá pro Vasco da Gama, é o Payet, que é francês. Exatamente. Você vai pro Fluminense, o Fluminense tem o Ganso. Esse é brasileiro. Isso. E que chamam de ultrapassado. Né? E daí o Botafogo tinha o Almada, o argentino Almada. Daí você vai para São Paulo, tem o Garro, que é o maestro. Baita jogador. Né? O que aconteceu com o futebol brasileiro não revela mais meias, é só jogador de... Se você pegar assim, Hendrick, Estevão,
São tudo atacantes e principalmente de lado. Rafinha, no Barcelona. É tudo jogador de lado, de lado. E meio de campo. Não revelamos mais jogadores do meio de campo. Aliás, diante daquilo que eu falei no início, a maioria das equipes não tem esquema de jogo. Você já não sabe mais quem é o jogador de contenção do meio de campo. Você não sabe mais quem é meia direita, quem é meia esquerda. Ponta esquerda, ponta direita. Centroavante basicamente não existe mais. Não existe. Né? Porque antigamente era zagueiro lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro lateral esquerdo. Cabeça de área, centro médio, né? O meia direito, o meia esquerdo, ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Isso mudou tudo, mudou a terminologia do futebol, mudou. Mas mudou a qualidade do futebol, não é só a terminologia. Exato. Você não então acha... não temos revelação de grandes jogadores, infelizmente. Para o meio de campo. Agora, Não, eu diria mais além. Qual é a grande seleção que se forma hoje com jogadores do Brasil? Não tem. Não tem. Não seleção. Nós temos bons jogadores. O próprio Vinícius. Temos. O próprio Neymar que está voltando aí. Os jovens têm como referência, o pessoal com 20 anos não viu, é aquilo que eu falei, e não é uma crítica aqui a esse pessoal. Eles têm, assim como o ápice, o Vini Júnior. O Vini Júnior é um excelente jogador, um ponteiro rápido, faz gols. Só ele não é um craque como o Neymar. Veja, eu não vou voltar lá na década de 80. Vamos voltar ao Neymar. Pega o Neymar de 10 anos atrás. Veja o que esse rapaz fazia, os gols, os lances, assistências. Ele atuava tanto pelo meio quanto pela ponta. Era craque. Sem posição fixa. Craque genial. Você não acha que o mercado europeu é que está mandando no futebol brasileiro? Assim, como dizendo, olha, eles fabricam os meias deles. Você pega lá, tem o Modric, tem o De Bruyne, todos os craques deles são meias. Todo mundo fala do Vini Júnior, do Benzema, mas olha o meio de campo do Real Madrid, aquele Real Madrid que encantou recentemente, tinha Casemiro, Toni Kroos e Modric. E o Valverde, que é da seleção uruguaia, que é meia, caído pela ponta direita, e jogava com quarteto. Todos jogadores brilhantes que fomentavam os atacantes. Exatamente. O Brasil não tem jogador do nível de um Toni Kroos, do nível do Modric. E isso aí vai demorar, Mion, para mudar. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos ter essas alterações. Eu acho que o trabalho de base precisa ser aperfeiçoado no futebol do Brasil, precisa ser aperfeiçoado. Nós temos muitas escolinhas de futebol. O Atlético tem mais de 100 escolinhas espalhadas pelo mundo. E a maioria dos clubes tem escolinha de futebol. Agora, qual é o principal objetivo desses clubes? É formar um jogador e já colocar no mercado internacional fazer dinheiro. Quer dizer, virar no supermercado. Jogar no supermercado. A verdade é o seguinte, o que falta é a definição de que se tem que formar jogadores, mas formar uma equipe de qualidade também. Não é só formar jogadores e vender. Esse é o grande problema do futebol do Brasil. Nós não temos qualidade. Nós vamos disputar mais uma Copa do Mundo, é o único país que participou até agora de todas as Copas do Mundo, tudo bem. Mas vai ser campeão? Não vai. Não vai. Nós não temos qualidade, a não ser que os outros entreguem o jogo para o Brasil ou deixem de jogar futebol. Mas eu não vejo nenhuma chance, honestamente. Vamos a mais um intervalinho e voltamos para o bloco final com o nosso professor, o guru, Edmar Anuzek. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na rede com o Mion. É de graça e não dói. Voltamos com Edmar Anuzek, o narrador de 5 Copas. E agora, o doutor Edmar, em futebol, em bola. Qual que é o caminho? O que tem que se fazer para mudar isso aí no Brasil? Ou você acha que não tem mais chance? Começa pela CBF. Primeiro tem que ser julgada essa liminar que está na mão do tal do Gilmar, do juiz aí. Tem que julgar essa liminar para ver quem é que vai continuar dirigindo a Confederação Brasileira de Futebol. Porque a Confederação Brasileira tem patrocínios altissonantes. Entra dinheiro a rodo. A CBF se sustenta mandando 100, 120 mil reais mensalmente aos presidentes das federações, para garantir voto, para se segurar. Tem que haver profissionalismo com gente qualificada do ramo, dirigindo. Começa lá em cima, pela CBF.
passa pelos clubes que precisam, no início de temporada, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vai começar a temporada em janeiro. Quando termina o campeonato do ano anterior, os clubes já devem ter o seu organograma pronto, quem vai ser o técnico, quem é o diretor de futebol. Já fizemos uma reunião, já definimos quem é que precisa ser contratado. É o que não acontece. Você veja, por exemplo, no ano passado, o que aconteceu com o Coritiba. Quantos técnicos passaram pelo Coritiba? Eu concordo com você e vamos aprofundar um pouquinho a nossa conversa. Você olha para a Europa, o Barcelona tem o seu estilo de jogo, não tem? Claro, claro. E eles só contratam técnicos que assumam o DNA da equipe. Exatamente. Aí até eu fiz uma perspectiva dos times cariocas, eu comentei que o Fluminense saiu Diniz, contrata quem? Mano Menezes. O que tem a ver o conceito do Mano com o Diniz? Nada. São antagônicos. Exatamente. Flamengo. Jorge Jesus, Dorival, o que tem a ver o Tite? Não que o Tite seja mau técnico, não, mas é a questão do estilo de jogo. Como é que você tem um elenco que é campeão de uma Libertadores, com o Diniz, e contrata um técnico antagônico para comandar aquele elenco? Exatamente. Você acha que esse não é um dos grandes problemas dos nossos clubes? Eles não localizam, eles não têm um conceito, eles contratam o nome da moda, contratam o técnico que a torcida gosta, o que tem menos rejeição. Exatamente. Como é que você vê essa questão? O problema do envolvimento dos empresários, eu acho que tem dirigente de clube que leva também o seu cacauzinho. Vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu com o Atlético Paranaense quando o Fernando Diniz passou aqui, aí em seguida o Thiago Nunes assumiu. O Atlético tinha um padrão de jogo, que começou a ser implantado pelo Fernando Diniz, seguiu pelo Thiago Nunes. O Atlético tinha o mesmo estilo de jogo, colocava o time alternativo com o Arthur Bernardes na época, depois o time titular, era o mesmo estilo de jogo. Qual é o estilo que tem hoje? Nenhum. Por que não tem estilo de jogo? Por que não tem... Aliás, os clubes não têm esquema de jogo, não tem jogada ensaiada, não tem nada do que antigamente tinha. Nada. Cara, eu sou antigo, mas eu vi futebol de qualidade. Mas você é atualizado, e isso que é importante. E pelo contrário, eu considero exatamente, nós que temos história, nós temos o conteúdo do passado e o conteúdo do presente. Exatamente. E aí podemos fazer comparativo. Porque muito jovem quer fazer comparativo. Por exemplo, falar do Ronaldinho Gaúcho e nunca viu o Ronaldinho Gaúcho em plena forma jogando bola, né? E exatamente baseado nisso que eu pergunto para você, quais são os conceitos para a escolha de técnico? Isso tudo você já colocou, mas também não tem a ver com esse jogo de empresários? Tem. Né? Coloca o técnico aqui para depois trazer um jogador também. Você contrata o meu... Outro dia eu fiquei sabendo que tem um treinador aí que ele já foi anunciado no Cruzeiro, já foi anunciado no Corinthians, já foi anunciado em vários Renato clubes. Gaúcho? Não é o Renato, é um pouquinho antes, foi em dezembro isso aí. Mas daí é um empresário, talvez o maior do Brasil hoje, e contrata o técnico e eu também te trago mais este e este jogador que você gosta. Esse é o problema. Você acredita que é assim mesmo? Esse é o grande problema. Você veja, vou dar o exemplo do Paraná Clube. Por que o Paraná Clube caiu da Série A do Campeonato Brasileiro para a Série B? Hoje não tem mais nenhuma série no Brasileiro para disputar. Por que caiu para a Série B do Campeonato Paranaense? Por quê? Encostavam os empresários no clube, um ônibus, modo de dizer, dizer, ó, eu tenho aí 10 jogadores, escolham o que vocês querem aí. Não vai custar ao clube empréstimo, sim salário. E o repasse para o empresário. O grande mal do futebol do Brasil, hoje uma necessidade, mas é um grande mal, empresários, de técnicos de jogadores, se envolvem com dirigentes, o cara fala assim, pô, Mion, eu tenho aí o Joãozinho das 30 aí para o teu time aí, tem uma caixinha aí, tá? O que você acha? Não dá para... Isso quando não dizem assim, eu quero o Paulo. Tá, eu te trago o Paulo.
mas eu tô precisando colocar o Joãozinho ali, É. que ele não é bom, mas serve para compor elenco. Mas encaixa mas eu ele, te encaixa. trago esse que é bom de bola. Exatamente. E aí o que acontece? As prateleiras dos clubes, 35 jogadores, 38 jogadores. Verdade. Verdade. Esse é o grande problema. O problema é, a partir do instante que os empresários tomaram conta do futebol, que os empresários tomaram conta do futebol. Essa é que é a grande realidade. E quem não O jogador saiu da mão dos clubes para cair na mão dos empresários. O cara começa nas divisões de base já dos clubes, já tem empresário. Menino com 12 anos já tem empresário. Claro. Não, e mais, jogador de base já tem salário. Antigamente, como é que era antigamente? Você comprava a sua chuteira, você levava o seu calção, a sua sunga, a sua meia, né? Verdade. Hoje os caras têm a melhor qualidade. Por exemplo, a bola não é mais de couro, ela não é mais pesada, é de material sintético. O material que se usa... Antigamente você jogava futebol, chovia, a bola pesava uns 10 quilos. É verdade. Né? E o uniforme, eu jogava de goleiro, por exemplo, com aqueles uniformes, aquelas camisas forradas, chovia, aquilo pesava, parecia um negócio de 5, 6 quilos. Encharcava mesmo. É impressionante. Então o grande mal, hoje, infelizmente, é a grande realidade. Para mim, o grande mal é o envolvimento de não todos, mas de determinados, eu diria, da maioria, dos empresários que estão aí tratando do empréstimo, de venda de jogadores, de técnicos. E aí entram os clubes. Você é eleito presidente do clube. Você tem que ter gente de confiança para colocar no cargo de diretor de futebol, cargo disso, cargo daquilo. Mas tem que escolher gente de qualidade, que conhece. Não é arrumar emprego, arrumar um lugar para o cara ter uma carteirinha para entrar de graça no estádio. Por que antigamente, lembra, para você conseguir um presidente, nossa senhora, tinha que buscar o Evangelino. Uma vez buscar em casa. O Jô Cabral e Silva no Atlético, isso na década de 70. Tinha que buscar em casa o cara dizer, não, você vai ser presidente. E hoje é essa brigarada danada por poder. É poder só? Poder. Poder financeiro. Você acha que os caras trabalham... Hoje, como é que o cara larga da vida e vai ficar cuidando de time de futebol? Né? Eu vou dar um exemplo da minha cidade, Blumenau. O que acontecia? Quando eu comecei a ver o futebol, comecei a praticar futebol e coisa e tal. Eu tinha o campeonato da Liga Blumenense de Futebol. Eram 8 equipes. 5 de Blumenau. Palmeiras, Olímpico, Guarani, Vasto Verde e Amazonas. Um de Gaspar, Tupi. Um de Pomerode, Floresta. Um de Timbó, União. União de Timbó era o time que tinha o auxílio financeiro da fábrica de papelão Timbó. Floresta de Pomerode da porcelana Schmidt. Tupi de Gaspar, linha Círculo, famosa linha Círculo. De Blumenau, Palmeiras era o time do povo, que tinha um deputado que buscava, pegava dinheiro também na Assembleia Legislativa e coisa e tal, e tinha empresários palmeirenses. O Olímpico era bancado por um determinado período por grandes empresários. E na época que foi campeão estadual, em 65, campeonato de 64, pelo senhor Kurt Metzer, que era o representante da Brinquedos Estrela para o sul do país. Nossa, só então isso. Tinha verba. O Guarani, o meu time, era um time que tinha base e sustento e auxílio da Teca, Tecelagem Kindred, famosa Teca, Toalhas Teca. O Vasto Verde era o time da companhia Têxtil Hering. E o Amazonas, Empresa Industrial Garcia, depois a Artex. Quer dizer, tinha sustento, não era um futebol super profissional, era semi-profissional, mas os clubes se sustentavam, era diferente o futebol. Hoje, o clube tem um monte de patrocinadores, e aí você vê o caso do Corinthians, deve milhões... E continua contratando. E continua contratando. Então, nós temos aí muitos clubes. Aí. O Coritiba, por exemplo, aderiu à SAF, disse que pagaram as dívidas aí, mas e o futebol? Aí nós vamos ter esse tema, SAF. Eu quero a opinião do Edmar sobre SAF. Mas vai e volta rapidinho. Já retornamos. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na Rede com o Mion. É de graça e não dói. E aí, retornamos. E o Nerinho só fazendo positivo, devido ao canal Na Rede com o Mion. Edmar, nós falamos de técnico, essa mudança e essa confusão, seleção brasileira, a gente nota que o Dorival, ele não é aquele Dorival tranquilo. Nas entrevistas ele se perde, a gente nota que ele está sob uma pressão, ele está assim fora do normal dele, Dorival Júnior, para quem conhece o Dorival. Eu conheci como jogador o Dorival.
Ele está preocupado. Essa dança aí, tem solução? Como é que arruma? Porque hoje os dirigentes vão muito atrás de torcedor, de mídia social, e troca o técnico, e assim o diretor fica salvo, e os jogadores também, porque quem resolve dentro de campo é o jogador. É verdade. O que eu acho o seguinte, Mion, primeiro, em termos de seleção brasileira, eu acho que é uma interferência direta da presidência e dos empresários na convocação dos jogadores. Certo. Eu acho... Você quer ver um detalhe? Em 1997, a gente foi fazer, o Capitão Hidalgo e eu fomos fazer pela Rádio Cidade 2 jogos amistosos da seleção brasileira, um em Seul, onde eu tinha estado para a cobertura dos Jogos Olímpicos de 88. Fizemos um amistoso lá, o Brasil ganhou da Coreia 2-1. Depois, jogou em Osaka, ganhou o amistoso do Japão por 3-0. Nesse meio termo, houve uma conferência de imprensa, houve um almoço oferecido à imprensa e com a delegação do Brasil, no Hotel Ritz, em Osaka. E nós comemoramos os 66 anos do Zagallo como técnico. E eu me lembro como fosse hoje. Eu tenho gravada, tenho isso em fita cassete, a homenagem que nós fizemos, cantando parabéns ao Zagallo. O Zagallo convocou já naquela época um jogador que ninguém conhecia. Lateral direito, Eliandro, não sei o que era do Cruzeiro de Belo Horizonte, um nome assim. Convocou esse jogador, ninguém sabia. Foi para a seleção, mas convocou esse cara aí, tá... Mas terminou a excursão da seleção, 2 meses depois estava na Alemanha o jogador. Quer dizer, jogador convocado a pedido de clube, de empresário. Clube. Esse é o grande problema do futebol do Brasil. Esse é o grande problema do futebol do Brasil. Que tem jogadores que jamais poderiam, dos atuais, jamais poderiam vestir a camisa da seleção brasileira. Jamais. Tem jogador sem nenhuma qualidade para jogar na seleção brasileira. E outro detalhe, o cara que aparece todo barbudo, todo cheio pelo amor de Deus, de tatuagem. Hoje se preocupam mais com a aparência do que propriamente. Exatamente. O cara fez 2 golzinhos e ele já se acha craque. E o pior, né? Nós temos a nossa culpa também. A imprensa também coloca esses jogadores acima do que eles são. Exatamente. Porque antigamente um jogador atuava 2, 3, 4 jogos e todo mundo bom jogador, vamos ver. Hoje não. Basta fazer um gol de bicicleta, pronto. Já é o Pelé. Já é o craque para a seleção brasileira, né? Aliás, o problema também, você falou bem, nós temos culpa. Eu não me coloco tanto assim, mas os jovens de hoje que estão aí na televisão... Eu tenho pena, sabe, do jovem de hoje. Eu tenho pena do jovem. Porque eles não viram a essência do futebol brasileiro. Exatamente. Esse é o detalhe. E aí acho que se julgam tão importantes e tão conhecedores da matéria que falam um monte de coisa que não deviam falar. Infelizmente é a grande realidade. Sim. Eu vejo realmente um problema muito sério nesse aspecto. Eu acho que realmente nós temos que dar uma guinada de 90 graus, o de 360 graus até, vamos falar o português bem claro, para remodelar o futebol. Eu acho que vai demorar o futebol no Brasil, eu não sei se nós veremos isso, para voltar a ser voltar a ser protagonista e não coadjuvante no futebol mundial. Torço que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Claro. Que na Copa do Mundo o Brasil vai ganhar o título. Que o Brasil, a partir de agora, só vitórias, só grandes jogadores, só grandes conquistas, só grandes jogos. Mas isso daí tem que acontecer. Exatamente. Vamos ter que esperar. Agora, para encerrar, Edmar, arbitragem e VAR. Qual é a tua... Você que acompanhou todos os estágios de arbitragem no Brasil e no mundo, e a introdução do VAR. Bom, a arbitragem sempre causou problemas, né? Não é de hoje. Eu me lembro de 1982, na final Itália e Alemanha, no estádio Santiago Bernabéu, eu estava lá, Arnaldo César Coelho apitou o jogo. E eu tive uma discussão com ele depois de alguns meses. Eu estava em Campinas para fazer um jogo e ele participando do Domingo Esportivo da PAN, comandado pelo Milton Neves. E nós batemos boca no ar. Eu falei, o Arnaldo, Milton falou para ele, Demais, tem alguma colocação? Tenho sim. Aliás, eu e a torcida da Alemanha estão loucos para pegar o Arnaldo. Aí ele falou, opa, o que aconteceu? Aconteceu que o jogo estava 3-1 para a Itália, e houve um pênalti claríssimo na minha frente que o senhor fez de conta que não viu.
E aí o que aconteceu depois do jogo? O Uli Stilich, capitão da seleção da Alemanha, na hora de jogadores perfilados da premiação, tirou a camisa, queria bater no senhor com a camisa. O senhor esqueceu, senhor Arnaldo? O senhor foi à final, mas o senhor comprometeu a possibilidade da Alemanha ter sido campeã mundial. O senhor prejudicou a Alemanha. A arbitragem, com esse negócio de VAR, eu sou meio a favor e meio contra do VAR. Em determinadas ocasiões, como nós vimos aí, jogos da Copa São Paulo, jogos do Campeonato Paranaense de Futebol, sem VAR, acabaram sendo prejudicados alguns clubes. Eu tenho uma visão, é o seguinte, a principal questão a ser corrigida do VAR. Essa história do que o dedão está na frente e o cara está impedido, eu acho que teria uma solução. Ao invés de você pegar o ombro virado para frente, pegar certo. Este ombro aqui, que o atacante esteja com o corpo projetado à frente do zagueiro. Então, vamos supor, o atacante está aqui, né? Aqui e o zagueiro aqui. Então, o ombro com o ombro da esquerda do zagueiro e o da direita do atacante. Agora, quando eles estão exatamente iguais, e aí ficou o pé dele está adiantado. Isso é um absurdo, né, Edmar? É difícil. Qual é a vantagem do cara estar com meio pé na frente que ele leva sobre o zagueiro? Não, é a mesma coisa do pênalti, né? O cara está na jogada, chuta a bola, ele está com a mão afastada, o raciocínio tem que ser rápido para encostar os braços, as mãos no corpo. Eu vou dizer uma coisa para você aqui agora, quero ver se você concorda. Outro dia eu estava alucinando, eu acho. O Djalminha, com aquela habilidade que ele tem, ele ia cavar pênalti todo jogo, porque ele ia dar uma cavadinha na bola, ia jogar no braço do zagueiro, ia ser pênalti toda hora. Toda hora. Se você pegar um jogador talentoso, ele vê o braço um pouco olhando, ele só dá a cavadinha, joga a bola, mão, pênalti. E o grande problema do VAR é a demora para decidir os lances. Quando é chamado para interromper o... É que o nosso equipamento é de quinta, né? De quinta qualidade. Não é que nem o da Premier League lá, que é top. É diferente. Né? Lá, aliás, é automático praticamente. Aliás, outra coisa tem que acabar no futebol, já nós falamos de VAR, mas esse negócio a bola recuada para o goleiro, ele está em pé, segura, domina a bola e se atira no chão e fica olhando. Eu metia cartão amarelo no jogador. É atitude antidesportiva. Totalmente. Claro. Totalmente. Isso enfeia o espetáculo. E os jogadores e o árbitro não está atento, quer dizer, não tem uma decisão que deveria tomar de punir os jogadores, para limpar a área. E esse negócio de jogador cercar o árbitro quando é paralisada a partida para discutir um lance, isso também não pode, né? Tem que impedir a presença dos caras, tem que afastar, ficar bem longe, porque a pressão vai para cima da arbitragem. Exato. Às vezes o VAR dá uma opinião, o árbitro tem outra. Mas dificilmente ele contraria o VAR. São poucas vezes, né? Mas contraria. Porque aí vem o corporativismo entre eles, né? Putz, em clássicos, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, como é que eu vou contrariar o cara, me chamou aqui? Na dúvida, ele vai no palpite do VAR. Só se o VAR cometer um erro muito grave, que é difícil, né? Porque ele está com a imagem na frente dele ali, né? É verdade. Mas a demora do VAR é o grande problema. A demora para... Às vezes a partida fica paralisada, 4, 5 partidas, 5 minutos. Quer dizer, aí o torcedor gritou o gol, e aí quando vem a informação não foi gol. Ou foi gol, e aí o locutor tem que gritar de novo. É para desanimar mesmo. É brincadeira, né? Brincadeira. Gilmar, muito obrigado. Opa, que uma honra ter... A honra foi toda minha estar contigo aqui, alegria. E o nosso papo... Presente com uma pessoa que conhece a profundidade das coisas do futebol. Eu gosto de conversar, sincero e honestamente, com quem conhece, quem é do meio, quem é jornalista. A mesma coisa que eu falo em relação à narração esportiva. Eu tenho ouvido cada absurdo aí, cada absurdo. Não é só no rádio, é na televisão. Subiu de cabeça. Tem um amigo meu que trabalha na televisão até hoje, narrador, que quando o Rogério Ceni era goleiro de São Paulo, ele chegou a narrar um lance, bola cruzada na área, Rogério Ceni subiu lá no alto. Pô, se ele subiu, só pode ser no alto, não pode ser no baixo. Quer dizer, e não tem uma pessoa... Quando eu comecei no rádio,
em Blumenau, em 63, Hoje, 64. hoje é normal. Antigamente a gente era Não, demitido. tinha diretor artístico. Demitido. Tinha diretor artístico. Eu fui fazer um horário comercial lá na rádio, são exatamente 2 horas e 3 minutos e 30 segundos. Quando terminou, o diretor veio na cabine e falou assim, olha, são 14 horas 3 minutos. Depois do meio-dia é 13, 14, 15. Aqui se ouve, por exemplo, no rádio direto, é 3 da tarde, 4 da tarde. Não, são 16 horas, são 15 horas. E outra coisa, 3 minutos e 30 segundos, ele falou, esquece o segundo. Sim. Padrão de coisa. Não vai mudar. Né? Não vai mudar. Mas valeu. Apenas um lembrete, né? Como, por exemplo, eu vejo um absurdo a maneira como se interpreta um comercial hoje, no rádio. O cara tá narrando, desceu para cobrar ataque, continua com a bola pelo torcedor da linha de fundo, você pode comprar o que você quiser. Nada disso, meu. Pô, a gente transmitia, desceu para chutou, perdeu-se pela linha de fundo. Kaiser é uma grande cerveja. Olha, Kaiser, dá uma... Banco Itaú, o banco 10 estrelas, o banco 10 estrelas. Porra, é interpretação, porra. Tem que valorizar o anunciante. Por que os caras não conseguem... Por que hoje existe a grande dificuldade de se comercializar no rádio, por exemplo? Temos 500 mil televisões, canais de televisão, 500 mil rádios, AM, FM, web, mas o cara anuncia quando sabe que tem retorno, e só tem retorno se tiver qualidade. Beleza. Um abração, meu. Muito obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigado pela audiência e foi uma aula, né? Foi um prazer receber Edmar Anuzek, o homem que narrou 5 Copas. Um abraço e tchau!